Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos, o podcast que traz para você realidade nua e crua dos executivos e do mundo empresarial. Gente que faz acontecer na vida prática, gente que construiu a sua carreira através de muito desafio, soube se posicionar e soube construir uma carreira de sucesso. Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Hoje nós temos uma convidada diferente. Por que diferente? Porque ela fala do mercado de luxo. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu uso muito essa referência do luxo para várias coisas nas minhas palestras, nas minhas mentorias, porque eu acredito que o mercado de luxo, ele sabe se posicionar de forma ímpar no mercado. Ele sabe aproveitar o posicionamento para construir valor para o seu negócio. Então, hoje nós vamos falar com a especialista do mercado de luxo, a pessoa que faz o teu negócio se posicionar dentro desse mercado e aproveitar a construção de valor. Manu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Agora você vai ter que chegar no nível que eu falei aqui, ó. A maior especialista, né? A maior especialista do Brasil no mercado de luxo. Os concorrentes vão ficar putos, mas tudo bem. A Manu é uma pessoa leve, gostosa de conversar e vocês vão perceber que ela entende muito do mercado. Manu, eu quero explorar hoje. Bom, primeiro se apresenta, vamos lá. Muito obrigada, primeiro, né? Muito obrigada. Um prazer estar aqui, tô adorando, vou adorar, tenho certeza, essa troca. Adoro falar sobre luxo. Também, né, são alguns anos que eu também não... A gente não precisa revelar a idade, assim, né? Eu tinha aqui 22 anos de mercado. Não, de mercado não, achei que era de idade. De idade é isso, é por aí. Mas eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Legal, então conta um pouquinho do que você faz, pra galera entender o que é trabalhar com o mercado de luxo. Meu Deus, agora vamos ter que revelar tudo? Por favor. Os sacrifícios? Os sacrifícios. Como é que você chegou nessa decisão de trabalhar com esse mercado? Eu cheguei com a sensibilidade de uma mãe, a minha. Né? Acho que hoje eu sou mãe e sinto essa sensibilidade e eu descobri como que ela sentiu essa sensibilidade. Eu acho que tua mãe olhou pra você pequenininha e falou assim, é Patricinha, vai trabalhar no mercado de luxo. Sempre fui. Mas foi muito interessante quando ela descobriu essa virada. Eu trabalhava com eles lá em Santa Catarina, com os meus pais, e aí ela entrou no meu escritório e eu disse, mãe, olha, eu quero outra coisa. O que vocês faziam? Empresa de terceirização de serviço. Tá. E aí eu disse, eu quero outra coisa, eu tô pensando em outro momento pra mim, e eu trabalhava, estudava à noite, mas eu vi o exemplo dos meus pais de empreendedorismo, o meu pai empresário, até hoje trabalha, minha mãe também, conquistando as coisas, eu vi a empresa deles crescer. E eu tinha aquilo como exemplo, e eu queria algo dessa maneira pra mim, eu também queria conquistar o meu espaço. E aí contei pra ela, falei disso, e falei pra ela da ideia de lançar um site, um portal. Para falar de diversos segmentos. Eu queria falar de moda, de gastronomia. Eu já queria fazer o avesso do que todo mundo costuma fazer. Criar um produto físico e depois trazer para o digital. Eu não, já queria criar o digital, entender o que o mercado estava falando e trazer para o físico. Você queria ser blogueira naquela época, vai? Então, ela perguntou para mim na época, tu quer ser blogueira? Eu disse, não quero. Tinha um monte de amiga, tava explodindo os blogs, explodindo todos os blogs. Eu tinha amiga blogueira até não poder mais. Porque não era aquilo, ainda não era aquilo. De repente, se eu tivesse feito aquilo, eu estava em outro momento hoje, mas tudo bem. Mas não era aquilo. E aí eu expliquei para ela o conceito, que eu queria falar de diversos segmentos, e ela disse, eu já tenho o nome, Terapia do Luxo. Uau, eu olhei, na hora, Terapia do Luxo. Aí eu disse, mãe, mas eu vou ter que falar de luxo. Aí isso marca a minha carreira até hoje, a frase que ela disse para mim, mas tu gosta? Aí eu olhei para ela, mas gostar e entender tem uma distância muito grande, muito grande. E aí eu acatei a sugestão dela e comecei a me especializar. Então eu fui pra fora, eu fui pra Itália, pra França. Que idade você tinha? Tinha 20... Vou ter que revelar. 20 muito. 20... Não, acho que eu tinha 23, 24. Tá. 25, 26. 27. Você já era formada ou não? Já era formada. Não, tava me formando em Direito. Ah, que legal. Em Direito. Direito.
E aí, loucura, Mais né? uma que fugiu do direito. Mais uma que fugiu do direito. E aí a gente começou a conversar, ela deu um nome e eu disse, não, beleza. Aí fui buscar conhecimento realmente. Tá. Aí fui pra Itália, pra França, voltei pro Brasil, fiz o MBA em gestão de luxo aqui, na FAP, que nem existe mais. E aí comecei a me especializar. Quanto tempo você ficou fora, Manu? Ai, depende da época, porque eu ia, fazia cursos e voltava, ia, fazia cursos e voltava. Então não teve... Mas você morou algum tempo fora? Morei na França. Na Itália foi mais curto, o prazo foi mais do curso mesmo e voltei. Porque eu não falo italiano, Francês você fala? falo. Aí eu... Bonjour, como ça va? Olha aí, gente, já vamos fazer o podcast em francês agora. Não vai dar certo. Ainda não, calma. Mas aí eu acabei voltando e vendo realmente e me apaixonando pelo que é o mercado de luxo. Não me apaixonando só pelo produto em si. Eu comecei a entender o que acontecia nos bastidores para aquele produto chegar ali, ter aquele preço, Tá. a gente olhar e suspirar e a gente não ser fidelizado numa marca de luxo, mas ser apaixonado numa marca de luxo. Tá. Então comecei a ver essas diferenças e comecei a cada vez mais me encantar com o mercado e trabalhar com o mercado e me envolver e escrever. Então eu estava o tempo inteiro no portal falando sobre isso. E aí algumas oportunidades começaram a surgir. Minha primeira cliente foi a Tiffany. Ah, básico. Mas eu demorei 1 ano e meio. Ah, o que é 1 ano e meio pra quem é tão jovem? Exatamente. Mas 1 ano e meio é assim, eu recebia propostas de diversas marcas, mas marcas mais populares. E eu dizia, não, eu quero, e eu queria Tiffany. Foco, intencionalidade. Tá. Eu queria Tiffany. Eu sabia que eu queria aquela marca. Tá. Eu quero Tiffany, eu quero aprender com a Tiffany, eu quero que ela seja a primeira, eu quero que ela esteja aqui no meu portfólio. E aí era uma reunião e vai e vem, e propostas em todas as línguas, e eu oferecia isso, oferecia aquilo, e nossa, aquela dificuldade, até a hora que eles fecharam, e a partir daquele momento, quando fechou Tiffany, e eu consegui entregar o trabalho, aí veio uma atrás da outra. Me explica o que é mandar uma proposta, porque pelo que eu entendi, você faz o reposicionamento das marcas, o reposicionamento das empresas no mercado de luxo. O que é mandar uma proposta para uma empresa de luxo para ela se reposicionar? O que você vendeu para eles no primeiro momento? É isso que eu queria entender. O reposicionamento é só um ponto de um todo para oferecer aquele produto final. Tá. Vamos simplificar assim. Tá. Então, por exemplo, para a Tiffany eu fiz muito relacionamento com o cliente. Então, quem é esse cliente? O que ele busca? Porque a Tiffany, lá atrás, né, era uma empresa americana que não era LVMH, era só Tiffany. Então, ela chegou no Brasil e olhava para um lado, olhava para o outro, ficou anos aqui e dizia, tá, mas quem é esse cliente? Porque o brasileiro é muito diferente do resto do mundo. Tá. Então, quem é? O que eu vou fazer para ele? Como eu vou apaixoná-lo? Como eu vou trazê-lo para cá? Como eu vou criar esse vínculo, essa relação? Então, isso eu fazia para Tiffany. Eu estudava. São esses os clientes? É esse o lançamento? É isso que a gente vai fazer? De que maneira eu vou atingir o coração desse cliente? É aniversário dessa pessoa? A gente vai fazer algo diferente? Não vai fazer? Quem é o cliente dentro do hall de clientes da Tiffany? Então, era todo esse estudo. Porque dentro da consultoria, não é só um ponto que a gente analisa. Tem empresas que, aqui já está tudo certo. Então, quais são os outros momentos e pontos de conexão com o cliente, com o produto que a gente precisa ativar? E tudo relacionado com o mercado de luxo. Então, a Tiffany é uma marca de luxo. Então, isso ok, já, né, check. Mas quando a gente pensa em outra marca que não seja uma marca de luxo, que é uma marca, por exemplo, vamos pensar, uma loja de lacinhos de cabelo. Então, a gente vai estar lá, uma loja de lacinhos de cabelo. O que eu posso trazer para a realidade dessa marca, para que essa marca se posicione dentro do mercado de luxo? Para dar valor para o produto dela e para que o cliente dela seja o mesmo cliente da Tiffany. Porque a mãe Tiffany vai lá, vai comprar o brinco, a pulseira, o colar, tudo pra ela e ok. Mas a minha filha tá na escola. O que a minha filha usa? Qual é o acessório da minha filha? É o lacinho de cabelo. Então, quais são os atributos que eu trago do mercado de luxo, que eu crio de estratégia tanto para produto, para serviço, para atendimento, para todos os detalhes, para todos os pontos de conexão com esse cliente, para que ele entenda que o lacinho de cabelo da filha é um produto assim como o brinco da Tiffany é para ela. Entendi. Me explica uma coisa. Quando a gente fala de mercado de luxo, o que exatamente significa isso? Como é que você categoriza? E eu vejo muita gente, eu aprendi que isso é errado, né? Mercado de alto luxo, se existe alto, existe o baixo luxo, né? Tá errado. É mercado de luxo e não mercado de luxo. Mas o que significa ser um mercado? Como é que você consegue classificar
uma empresa ou um segmento, ou seja lá o que for, e diz aquilo é do segmento de luxo? Tem algumas coisas. Primeiro, tem uma frase minha que eu falo sempre assim, que o mercado de luxo ele não é só um segmento, ele é o melhor que qualquer segmento pode oferecer. Então, quando a gente começa a entender isso, é o posto de gasolina, é a loja de lacinho de cabelo, é a joalheria, qualquer segmento pode ser um segmento de luxo. E hoje, quem dita o que é luxo e o que não é luxo, na minha percepção, é o consumidor. Tá, mas então, isso tá baseado em quê? Em preço, em valor, em muita coisa. Então tenta explicar um pouquinho pra gente. Como é que eu identifico esta marca aqui é uma marca de luxo? Preço, valor, storytelling, relacionamento, constância, prazo, estética, design, tudo. É o detalhe do detalhe que vai fazer a diferença. Posicionamento de marca, tudo isso. Marca, tudo. Branding. Porque não adianta tu fazer uma coisa e não fazer outra coisa. Não tem... Não dá pra ser meio luxo. Não dá pra ser meio. Não dá pra ficar capenga. Não. Ou você atende o hall completo ou você não se posiciona como luxo. Quais são as marcas mais relevantes do mercado de luxo hoje? Hoje a gente fala muito de Hermès, né? É uma marca que tá na boca do povo, mas a gente tem Louis Vuitton, que também é top of mind. Todo mundo que pode não saber do que é luxo, não conhecer o que é luxo, mas sabe o que é Louis Vuitton. Então também depende, tem essa segmentação, que não é uma segmentação, não é luxo, alto luxo, mas dentro do próprio mercado tem umas que se destacam mais e tem momentos também de cada marca. Tem marcas que estão mais destacadas nesse momento, tem outras marcas que vão destacar mais daqui a 2 anos. Os diretores criativos circulam entre as marcas, então isso também influencia muito. E aí corre o burburinho, o diretor criativo da Louis Vuitton foi para Loewe agora, que foi para Tiffany, o que será que ele vai levar? Porque quando circula, quando isso acontece dentro do mercado, ele está levando o que ele conhece, o repertório dele, o DNA dele, e ele tem que fazer uma espécie de imersão nos arquivos da marca. Então vai ser um novo momento de marca, porque ele vai ativar toda a história de novo, mas dentro da percepção dele. Entendi. Entendeu? Você acredita que qualquer negócio pode se posicionar como luxo, correto? Correto. Vamos fugir um pouco, porque quando a gente fala de mercado de luxo, todo mundo automaticamente pensa em Hermès, Chanel, Louis Vuitton e tudo mais. Vamos fugir um pouco desse mercado que é do varejo e que é mais voltado para o público até feminino, hoje muito mais masculino também, mas vamos falar de um outro setor. Como é que eu torno o mercado de luxo, deixa eu pensar aqui, um supermercado? Como que é possível tornar uma coisa que é de varejo, que precisa ser competitiva em preço e tudo, como é que eu torno isso, como é que eu construo valor dentro de um negócio desse? Na tua... Me contrata. Tá, mas me dá alguns insights aí. Quando a gente fala de supermercado, eu não consigo não pensar em Santa Luzia. Tá. Ali ele tem serviços que te trazem esse conforto, que mostram agilidade, produtos diferenciados, produtos feitos para aquele nicho de público. Então ele entendeu que o público dele não consome 10 quilos de carne por dia, ele consome 2 bifes. Então ele tem lá 2 bifes. Ele entendeu que o público dele precisa de agilidade, então ele tem todas as saladas de fruta prontinha já, só para você pegar e já na porção certa. Ele entendeu que você não quer carregar sacola, que você não quer embalar, que você quer fazer parte de algo maior, que não é só juntar a sacolinha de plástico e levar em algum determinado lugar. Não, a sacola dele é reciclável. E você pode retornar para o supermercado a sacola. Então é isso, ele entendeu quem é o cliente. Não é só dele. O atendimento, né? Não. Vai muito além do atendimento. Muito além. O atendimento é um ponto de um todo. Tá. Para o nosso público que está assistindo aqui agora, sei lá, imagina que tem um médico, ou tem um advogado, ou tem... Como é que ele se posiciona no mercado de luxo? Quais dicas você daria para ele começar a pensar? Você disse que é um trabalho, leva um tempo para que isso aconteça, tem que ter um investimento, naturalmente, em todo o contexto,
E qual a vantagem de se posicionar nesse mercado? A vantagem é que a gente vende mais para menos pessoas, né? Tá. Então, o e trabalho, num valor maior? O valor é maior, com Tá. certeza. O trabalho, ele é supostamente mais leve. Porque ao invés de tu atender 10 pessoas, tu vai atender uma, no valor de 10. Só que a tua dedicação é diferente. Não a dedicação, mas o todo, a tua entrega, né? Então, assim, tem que pensar no cafezinho, tem que pensar na bandeja, tem que pensar no layout do escritório, da sala, tem que pensar em tudo. Mas acho que a primeira coisa que eu consigo pensar assim de prontidão para realmente a pessoa entrar no mercado de luxo, não, eu tenho vontade, eu quero me posicionar, quem é o seu cliente? Você já conhece o seu cliente? Porque se você não conhecer o seu cliente, você não vai conseguir trazer esses atributos para a realidade. Porque às vezes o meu cliente ele vai valorizar muito mais o design do que um café de uma marca X. Então a gente vai explorar mais o design e vai ter o café também, mas mais o design. Por quê? Porque é para ele. O mercado de luxo é para o cliente. Mas você acha que, por exemplo, estou tentando fazer aqui uma correlação com o meu próprio negócio, né? Nós temos uma empresa de BPO, contabilidade. Eu fico imaginando, a gente atende o mercado de luxo, como você sabe já, a gente atende inclusive clientes do mercado de luxo. Mas como é que eu me posicionaria, um escritório de contabilidade, que é uma coisa que eu tenho que seguir lei, que tem procedimento, como é que eu me posicionaria, como é que eu construiria valor para o cliente? Porque, assim, de forma muito ignorante talvez, eu entendo que o valor para o meu cliente é a qualidade da minha entrega, porque o cliente quando vem me procurar, ele procura segurança, ele procura, né, uma empresa que seja confiável, ele quer estar compliance com as coisas dele e tudo mais. Como é que eu me posicionaria se realmente isso é possível, qualquer negócio? Me dá, assim, 2 dicas que você faria se eu te contratasse para pegar o escritório de contabilidade nosso e posicionasse ele como um escritório de luxo, do mercado de luxo. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo aqui, né? Tô. Eu tô entendendo, eles eu não sei. Eu tô. Porque eu não consigo ver, entendeu? Eu não consigo imaginar que isso seria... É intangível. Então, eu não conseguiria. O mercado de luxo, ele é intangível. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas dá um resultado muito bom, né? Dá um resultado muito bom. Mas o tangível dele é bem legal. Mas é muito... É isso, ele é intangível. Então, eu posso dizer N coisas aqui pra ti. Posso dizer desde como que é o teu relacionamento com os clientes. Porque a relação de clientes com os clientes é diferente da entrega com excelência, da entrega exatamente dessa relação, dessa entrega de confiança, dessa entrega toda que tu falou. Tá. Mas como que é a relação? Como que é essa relação a longo prazo? Como que tu constrói esse vínculo? Isso é uma coisa a se pensar. E isso faz parte do mercado de luxo. Mas você, assim, pensando de uma forma muito pragmática aqui, tá? Você não acha que o mercado de luxo, ele tem uma relação muito próxima com o consumidor final, direto? O que eu estou querendo dizer para você? Você fala assim, como que é teu relacionamento com o cliente? Legal, eu fico imaginando o seguinte, a gente presta serviço para empresas, a grande maioria delas é multinacional, onde eu tenho um executivo lá do outro lado, tá? Então o meu relacionamento é com esse executivo. Só que esse executivo, ele não está lá para sempre. Amanhã ele desconecta de lá, ele vai para uma outra carreira, enfim, ele pivota a carreira dele, enfim, tem várias... E aí eu tenho que reconstruir com o novo executivo que chegou lá, certo? Ou seja, todo aquele investimento que eu fiz para me posicionar como uma empresa de luxo, eu perdi. Quando eu me desconectei. Né? Porque tu não vai te desconectar. A partir do momento que tu te conecta com o executivo, tu tá te conectando com a empresa. Se ele saiu e vier outra pessoa, tu ainda tá conectado com a empresa. Tu só vai ter que começar a conectar com o executivo. Mas isso é só um ponto. Mas como é que ele percebe valor na hora que ele chega? Aí tem que perguntar para ele. Não é mais difícil? Com certeza. Não é mais desafiador? Não, mas trabalhar com o mercado de luxo é desafiador. Diariamente. Por quê? Porque a gente trabalha com emoção. E a emoção só a outra pessoa está sentindo. Então, às vezes, eu posso chegar aqui e te dar um abraço e tu não gostar de abraço. Quer dizer, meu Deus, mas a Manu trabalha com o mercado de luxo e diz que abraço é perfeito. Mas pode ser que não seja, mas tu não gosta. E esse é o desafio do mercado de luxo. Porque, de novo, ele é para o cliente. Então, você conhece o seu cliente e é isso, ele é personalizado. Então, por mais que eu tenha todos os guides de todas as marcas, e seja marca de automobilismo, de aeronáutica, do que for, tem todos os guides que a gente precisa obedecer, o que a gente precisa fazer, tem um direcionamento. Quando a pessoa está na minha frente, eu preciso estar para ela. A marca precisa estar para ela.
Tem um guide da Prada que eu sou completamente apaixonada, que ele fala um número de lápis que tem que ter do lado do porta-lápis no caixa. Tá lá. Tá brincando. Esse é um nível de perfeição. E sabe por quê? Porque isso não é responsabilidade da vendedora, isso não é responsabilidade do caixa, isso é responsabilidade de uma pessoa para deixar o ambiente pronto para quê? Para que aquelas pessoas estejam preparadas para quando um cliente entrar, a atenção seja voltada para o cliente. Meu Deus, eu tô pensando aqui no nosso podcast, quanta coisa nós temos que aprender a mudar aqui. Às vezes a gente serve garrafinha de água, de plástico, o nosso podcast vai ter que evoluir muito para ser um podcast de luxo, já tô imaginando. Olha. Eu tô pensando até em mudar o nome, porque só vem mulher aqui, eu tô pensando em mudar para as executivas. Ai, porque, boa! sei lá, não é, galera? Quantos por cento de mulher tá vindo aqui? Eu tô começando a... 95, eu tô começando a ficar preocupado. Eu tô ficando preocupado já, mas enfim. Douglas, mulherada tá dominando Não, eu quero tudo, que vocês né? dominem tudo mesmo. E quanto mais vocês dominarem, mais tranquilo eu posso ficar. Mais férias eu vou tirar. Nossa, maravilhoso. Mas eu amo que minha mulher trabalha muito e eu fico aqui só fingindo que trabalho, tá tudo certo. Eu acho lindo isso. Mas vamos lá. Qual que é o poder dessa transformação, Manu? Quando eu penso em transformar, né? E aí eu vou usar um termo que talvez você seja excomungado aqui agora, mas não sei, eu vou usar. Eu já escutei várias vezes. A história da gourmetização ainda funciona esse negócio? Esse termo ainda ou não? Já está descartado? Não. Na realidade nunca funcionou, né? Não? Pra mim, não. Mas sorvete fizeram isso, né? Gourmetizaram o sorvete agora. é Agora a o sorvete tentativa. ficou chique, o sorvete. É a Mas, porra, tentativa sorvete. de posicionamento dentro do mercado. E aí tu muda um negocinho ali, muda um negocinho aqui. Tem sorvete de luxo, por exemplo? Ah, tem. Tem? Nossa, tem um sorvete que tá se posicionando muito no mercado agora. Mas ó, como tá falho, não tô lembrando o nome. Mas só vende pelo iFood. Tá. E ele tem uma receita própria. É um potinho pequeno assim? Esse aí. Eu compro em casa. Qual é o nome? Pois é, também não lembro. Aí, ó, dica pro pessoal Dica do pro sorvete. posicionamento, ó. Cadê a marca? Eu sei qual é delicioso. Delicioso. Eles fazem de creme brulee, Isso. eles fazem com... Mascarpone, eles Mascarpone, fazem com mil folhas. Mil folhas. E é outra coisa, eles... Como que é o nome, amor? Você lembra do sorvete? Eu não lembro. Aquele que o Vicenzo adora lá comer. Nossa, é muito bom. Tem um monte de bom. pote lá na E geladeira. também é essa coisa, é sazonal, né? Então não é sempre que tem os mesmos sabores. Então eles estão trazendo essas referências do mercado de luxo. É artesanal, não tem acesso para todo mundo o tempo inteiro. Então deixa eu emendar outra pergunta para você. Necessariamente, uma marca que se posiciona no mercado de luxo, ela tem que ser cara? Não, Não? não, Ela não é mais cara que o resto? não, Não? não. Me explica. No final das contas, ela vai acabar sendo, Tá. porque ela entrega... Cara que eu tô dizendo Preço. assim, é comparação estúpida, preço versus preço, tá? Aham. Ela sempre vai ser maior. É que na realidade vai acabar sendo maior pela entrega que ela faz. Tá. Então não tem como eu ter um preço mais baixo se eu uso um melhor couro, se a minha ferragem não enferruja, se daqui a 10 anos a minha bolsa tá intacta, não tem como. Nós vamos falar desse negócio já. Vou te dar uma provocada já nesse negócio. Então não tem como eu colocar um preço baixo se a minha qualidade é muito elevada. E eu tenho essa segurança de longo prazo. Acho que isso, até antes tu estava perguntando, a gente acaba falando tudo, né, Douglas? Mas estava falando quais são as vantagens de se posicionar nesse mercado. Eu acho que a maior vantagem de a gente se posicionar no mercado de luxo é ver a longo prazo. É estar a longo prazo. É permanecer a longo prazo. Você acha que isso cria uma relação de longo prazo com o consumidor, com o cliente? Total. É? Por exemplo, as grandes joalherias, né, e principalmente fora do país, a meta deles não é semanal, não é mensal, é anual. Eles precisam bater metas anuais, diferente do Brasil. O Brasil a gente tem, né, é outro estilo. Uma jabuticaba. Fora do país é anual. Por quê? Porque como que eu vou vender um colar de 5 milhões de euros da noite pro dia? Eu preciso criar uma relação, eu preciso fortalecer a marca, eu preciso criar esse vínculo com o meu consumidor para que ele olhe para aquele colar e diga, esse é o momento, agora eu quero comprar. Então eu não posso cobrar da outra pessoa que está ali do lado uma pressão, fazer uma pressão, cobrar e dizer, olha, esse mês, tem que vender esse mês. Não, porque não é isso. O produto não é essa venda, não é eu entrar e comprar um iogurte. Não é eu entrar e comprar um sapato porque a minha sandália estourou. Não, é uma joia, é algo a longo prazo.
E muitas marcas, né? E muitos produtos. Então o mercado de luxo, eu acho que essa é uma das maiores vantagens. O que você quer daqui a 10 anos? Como você quer que a sua empresa esteja daqui a 10 anos? Como você quer que os seus clientes e seus consumidores entendam o que é a sua empresa daqui a 10 anos? O mercado de luxo faz isso, ele não pensa no agora. Ele pensa daqui a 10 anos. Bom, eu tenho vários assuntos para te perguntar ainda, mas eu queria engatar um aqui que é... A gente tem visto uma mudança de posicionamento das marcas de luxo, mudando do produto para a experiência, né? É isso que a gente tem percebido. Por quê? Nós já vamos falar desse assunto polêmico aqui também, né? Nós vamos falar da China. Ai, gente. Nós vamos falar da China e dessas polêmicas que aconteceram aí. Mas eu queria que na tua visão, o que está acontecendo com o mercado? Por que desse shift de ir para a experiência? Eu recebi uma resposta, faz sentido, mas não sei se é isso mesmo. Eu queria te ouvir. Primeiro, a gente vive no mundo das falsificações. A gente está vivendo isso. Não tem como a gente falar de experiência e não falar de falsificação. Por quê? Porque a experiência não é falsificável. A experiência é única. E isso, inclusive eu vou fazer um jabá aqui, vou aproveitar. Eu tenho um podcast chamado Luxuosamente e a minha última temporada do podcast eu gravei com 5 pessoas incríveis do mercado de luxo, só falando sobre o case China. A gente só falou sobre falsificação, só falou sobre esse novo momento do mercado de luxo e um dos entrevistados é o professor João Braga, historiador de moda, e ele falou exatamente isso. A experiência, ela não pode ser falsificada, porque foi você que foi no hotel, foi você que tomou a água, foi você que comprou o carro, foi você, então não pode ser falsificada. Então isso é uma tendência. Vendo que o mundo está falsificando, acaba saindo um pouco de controle, né? Então é isso, eu estou criando a experiência para que você se sinta sempre único dentro do universo do luxo. E outra coisa, quem são esses novos consumidores? O que eles buscam? O que eles querem? Aonde eles comem? O que eles consomem? Onde eles dormem? Hoje no Globo Repórter, né? É tipo isso. Você sabe que você me remeteu a uma história aqui que eu acabei de lembrar, que é assim... Eu estava assistindo uma palestra em um determinado momento e aí nessa palestra falava sobre o mercado de luxo também e estavam apresentando lá os influencers do mercado de luxo. E aí eu estou sentado lá na palestra e eu sou um cliente, vamos dizer assim, eu tenho algumas marcas natural que a gente gosta tal, e tem uma marca que eu acompanho ela desde criança porque meu pai usava essa marca que é a Montblanc, né? Eu tô fazendo jabá da Montblanc aqui já. E aí, de repente, eu tô lá assistindo e entra no palco um garoto. E ele foi apresentado como o influencer da Montblanc. Eu olhei para aquilo e falei, não. Peraí, peraí, perdi a conexão com a terra, né? Veio um menino lá, todo um estilo completamente fora daquilo que eu via na marca, Montblanc. E aí eu fiz uma pergunta para o apresentador, falei, desculpa a minha ignorância, a minha ingenuidade aqui, mas... Eu queria entender por que a Montblanc contrata um rapaz nesse... Mas falei pro rapaz ainda, não tenho nada contra você, mas só o estilo que eu acho que, não, pra mim, pelo menos, não combina com a marca. E a resposta que eu tive foi, a Montblanc não tá mais de olho em você, ela tá de olho na nova geração e ele fala com a nova geração. Como é que você entende isso em relação às marcas? Porque as marcas, algumas que nós estamos falando aqui, são centenárias, né? Elas passaram por guerras, passaram por tudo aquilo, e aí eu já vou emendar uma próxima pergunta nisso, mas como é que você vê hoje, você falou assim, esse novo consumidor, como é que as marcas de luxo estão vendo esse novo consumidor? Como é que é essa relação hoje? Primeiro que pra mim essa resposta que tu recebeu aí, eu acabei de ficar triste, porque não é isso que eu espero do mercado de luxo, não é isso que eu vejo de outras marcas. Eu também não esperava. Nada contra a marca estar de olho nesse novo consumidor, até porque ela precisa estar de olho, ela precisa evoluir, ela é atemporal, né? Ela atravessa o tempo, então ela tem que estar o tempo inteiro ali. Mas ela não pode esquecer do antigo consumidor, ela não pode esquecer de quem estava lá com ela desde o início. Então essa frase me assusta um pouco, né? Essa resposta me assusta um pouco. O que eu vejo nas marcas é justamente isso, a tentativa de um equilíbrio. Como que eu vou atingir um novo cliente, um novo consumidor, tanto é que as marcas entraram todas no digital, a sua maior parte entrou no digital, de uma forma leve, mas entrou. Preservando que tá ali. Mas ao mesmo tempo eu tô criando essas outras estratégias no físico para trazer também esse público do digital para o físico, mas para manter essa relação com o físico que eu sempre tive.
Então é isso, é o equilíbrio, é entender de que forma eu consigo ser relevante no tempo, eu carregar essa temporalidade e ser original. Mas sem afetar todos os meus públicos, porque dentro da marca de luxo a gente tem diversos públicos. Mas você não viu um movimento, por exemplo, agora, eu não entendo nada do mercado de luxo, né? Eu tô só aqui Ai, que mentira, entendi. cutucando você. Não, eu vi, por exemplo, o movimento da Gucci, né? Há uns anos atrás, que ela deu uma radicalizada, inclusive no design dela, e ela deu uma jovialidade enorme na marca, tal, não sei o que. Esse movimento não tem a ver com essa nova geração ou não? Tem super a ver. Mas não são todas as marcas que estão... E também acho que é uma coisa importante a gente falar. O mercado de luxo, ele busca pela perfeição, mas ele erra. Tá. Ele erra, ele não é... Infalível. Ele não é infalível, ele erra. Só que ele consegue rapidamente recalcular a rota. Isso é uma das coisas que eu acho brilhante do mercado, por isso que eu gosto tanto de estudar. Quando as pessoas falam, ai, mas tu trabalha com mercado de luxo, ai, que exibidinha. Sabe quando as pessoas falam assim pra mim? Eu digo, ai, é que a gente vê só o que tá por fora. Mas a hora que tu mergulha no universo da marca, tu vê que ela errou ali, ela recalculou rapidamente. Isso é um case, um exemplo, né? Recalculou rapidamente para que ela não perdesse esse cliente, para que ela continuasse atingindo aquele. Mas isso são 100 anos de experiência. São 150 anos de experiência. Então, quando, trabalha com mercado de luxo, eu vejo, não, peraí, mas estuda o que está por trás. Porque entender do mercado de luxo não é ter uma Chanel. Entender do mercado de luxo é entender como a Chanel fez aquela bolsa e como que aquela bolsa foi parar no seu guarda-roupa. Isso é. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala estudar o mercado de luxo, né? Essas marcas, elas têm, assim, essas histórias preservadas, é isso que você está dizendo? Porque a pergunta que eu vou colocar na sequência aqui, assim, eu queria saber qual que é o poder do storytelling, né? Porque eu sei que as marcas de luxo usam muito o storytelling como ferramenta de construção de valor e tudo mais. Mas quando você fala, vou estudar a marca de luxo, que nem você falou, pô, a Prada tem lá, tem que ter não sei quantos lápis, não sei... Eles preservam o quê? Historicamente, eles têm isso, eles têm um banco de dados com essas informações? Conta pra gente como é que são os bastidores? Eles têm tudo guardado. Cada marca tem o seu perfil de como guarda, né? Mas, por exemplo, eu tive agora a minha última temporada em Paris, eu fui pra Breguet de relógios, e eles têm dentro da própria loja, na Place Vendôme, o seu mini museu. Então é um mini museu, mas que tá lá o relógio de Napoleão, intacto, explicando a história. Então o vendedor, quando ele vai te vender o relógio, ele pode te levar para o segundo andar e te mostrar que aquilo ali não é só um relógio, aquilo ali carrega um DNA, carrega uma história, carrega uma evolução no tempo impressionante. E além disso, eles têm um cofre, que é eu tô olhando aqui, mas ninguém vai ver, né? Só eu tô vendo, é uma porta, é uma portinha, que é um cofre, é fechado, eles não abrem para ninguém. Mas eles abriram pra mim, inclusive acho que tá lá no meu Instagram, dá uma corrida lá pra ver. E eles abrem esse cofre que tem todos os arquivos, todos, desde a criação da marca. Então eles abriram livros pra mim que tava escrito assim, escrito à mão, né? Livro, pá, sabe assim, aquela coisa? Então tem a temperatura certa, tem a forma de conservar os livros, ninguém toca, quem toca é uma pessoa responsável, com luva. Então a hora que abre tava escrito lá, Napoleão solicitou este relógio de tal tamanho, com tal pedra, desta maneira. Aí o segundo livro, pagou desta maneira, neste valor e desta forma. No terceiro livro, a entrega foi feita tal dia. Isso, a história tá lá. Tá tudo lá. E isso vende, né? Muito. Por quê? Porque eu faço parte. É isso, no final do dia Porque eu faço parte. Eu carrego o mesmo relógio que Napoleão usou, é isso? Exatamente, porque eu faço parte da história. Vou te dar outro exemplo. Quando lançou o Blue Box Café em Nova York, eu fui a primeira brasileira aí no Blue Box Café. Eu falei pra você, amor, que ela era fresca. Eu falei, eu avisei. Tô brincando, mano. Mas nos bastidores eu sou mesmo. E aí eu fui com a minha mãe e a gente chegou lá no Blue Box. Explica o que é Blue Box, porque tem muita gente que não sabe. Blue Box Café é um café da Tiffany, que eles fizeram na Quinta Avenida. Foi o primeiro, né? A primeira edição, que inclusive recentemente a gente teve no Brasil. Aqui no Iguatemi. Pra oferecer a experiência do café, que é a tendência das marcas, criar essa experiência. Trazer sabor para a marca. Acho que isso é um momento do mercado de luxo. As marcas estão tendo sabores agora. Porque não adianta mais eu ter só o produto. Eu preciso ter o sabor e sentir o sabor da marca. E aí, Tiffany
lançou o seu Blue Box, estava lá, e nós fomos, eu fui com a minha mãe, sentamos lá na mesa, a mesa é linda, e aí todo decorado, contando toda a história só no ambiente. Então tu via a foto do senhor Charles Tiffany, tu via tudo ali, a louça toda a Tiffany, tudo muito impressionante, tudo muito lindo. Aí chega, né, a pessoa responsável ali com aqueles pratos de 3 andares, que tem um nome, eu não sei o nome, olha que falha. Os pratinhos, coloca os pratinhos e começa a explicar cada camada o que tem ali. Na parte de cima tinha um ninho de passarinho feito de açúcar assim e ovinhos pintados à mão da cor da Tiffany, da Blue Tiffany, tá. Exatamente da cor. E aí ele contou tudo, ele explicou, ele falou e chegou no ovinho. Quando ele chegou no ovinho, ele contou toda a história. Disse, olha, esse ovo é para representar da onde veio a cor Blue Tiffany. Sr. Charles Tiffany tinha em seu quintal essa criação de pássaros e dava esses ovos. Então a cor veio exatamente desses ovos, essa é a referência da cor. Ele falou inglês, minha mãe não fala inglês, terminou, eu virei para ela e disse, mãe, isso, expliquei isso. Na hora, ela não contou até 3, ela pegou o ovinho de chocolate, ó, pau, na boca. Aí eu olhei e disse, mas peraí, eu passei a minha infância inteira tendo que comer o salgado para depois comer o doce. Como assim já foi atacar o doce? Ela, não, mas como que eu não ia comer o doce primeiro? Eu quero fazer parte disso. Olha o que eu acabei de descobrir, eu não sabia disso. Tá. Esse é o poder do storytelling. Esse é o poder do storytelling. Você acredita que todas as histórias agora generalizando, tá? De todas as principais, mas não vou falar de todas, mas das principais marcas de luxo, você acha que todas as histórias são reais? Eu quero acreditar que sim. Você quer acreditar, mas pode ser que não seja. Se você tá assim ajudando uma empresa a se posicionar no mercado de luxo, como é que você usa o poder do storytelling para essas marcas? Entendendo quem é a marca. Tá. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história para contar. É entender de que forma a gente vai contar essa história. E não é de que forma a gente vai mentir sobre essa história. Tá. É de que forma a gente vai contar essa história. Mas todo mundo tem uma história para contar. Tá, mas você acha que toda história ela faz sentido para o mercado de luxo? Não necessariamente. Mas pode fazer sentido para o seu cliente. E tudo bem se não for mercado de luxo. Tá bom. Beleza. Vamos falar um pouquinho da polêmica das bolsas, então. Eita, Lelê. Fala aí pra mim. O que faz uma pessoa... Eu fico tentando entender até hoje. O que faz uma pessoa, que nem você, minha esposa e várias... a gastar uma fortuna numa bolsa? É pra pertencer também? Também. É. Status, pertencimento, posicionamento, qualidade, herança. Tá, mas eu acho que qualidade é uma coisa que tá meio subjetiva hoje, ainda mais depois da história da China, né? Mas a China é uma coisa. É. Mas Quando vai comprar lá na marca é outra. mas Aí não outra tem, coisa. não tem muita coisa que vem de lá? Não. Das marcas? As marcas não produzem na China? Algumas sim. É. Mas algumas coisas. Tá. Não é tudo. Porque eu acho que hoje, a gente falava da China no passado, e a gente esteve na China, né? Ano passado a gente foi pra China, eu e minha esposa, e eu fiquei muito surpreendido com a China. Eu fui com a minha expectativa lá embaixo, que a gente fez China, Japão e Singapura, e eu fui com a expectativa lá em cima do Japão. Eu acompanhei essa viagem nas redes sociais. E eu fui, né, eu queria ir pro Japão, mas, bom, já que a gente vai pro Japão, acho que faz sentido a gente conhecer a China, fomos pra China, e eu fiquei, assim, impressionadíssimo com a China, porque eu não esperava encontrar o que eu encontrei. Eu encontrei uma coisa muito acima daquilo que eu esperava. Eu tinha aquela visão da China, um país ainda muito pobre, e não foi isso que a gente viu lá, pelo contrário, né? Um país que está pujante, uma sociedade que está assim... A gente foi para Shanghai. Shanghai. Falei, nossa, é melhor do que cidades da Europa. Tá mais bonito que as cidades da Europa e tal. Então, assim, qualidade... Óbvio que tem, acho que coisa que é feita na China que de baixa qualidade, mas tem os locais específicos hoje que até eu ouvi o CEO da Apple falando, né? Pô, a visão que vocês têm da China está completamente errada. A China hoje, a gente produz coisa na China porque o nível de qualidade deles para determinadas coisas não tem em outro lugar no mundo. Então a China realmente faz coisas com muita qualidade. Agora,
eles fazem com muita qualidade e com baixo custo. É esse sempre a busca, né? O mercado de luxo acabou usando isso de alguma maneira, não? Com certeza. E aí, como é que você falou que fez vários podcasts sobre esse assunto? Como é que as marcas estão lidando com essa polêmica aí? Ignoraram. Totalmente. Que não faz nem coceira para elas. Acho que a gente pode dizer isso. Não faz diferença para elas, porque quem vai consumir o produto da China, ou quem vai consumir o falsificado, ou né, qualquer outra coisa, não é o cliente dela. Não é o cliente que valoriza essa relação, que valoriza estar vestindo a marca, ou que valoriza entrar numa loja. É um cliente que está pensando em preço. E de novo, então, mas preço isso não afeta? Porque assim, se ela está se reposicionando, indo para a experiência, que não pode ser falsificada, de alguma maneira ela está sentindo o peso da falsificação, né? Claro, incomoda. Incomoda muito. Vai sentir o peso, com certeza, mas não a ponto de, peraí, eu vou ter que baixar os meus preços, sabe? Muito pelo contrário, eu acho, e agora eu vou ser polêmica, eu acho que a falsificação estimula o mercado de luxo. Adoro polêmica. Dá muito engajamento. Eu acho que... E por isso que eles permitem, é isso? Não, eles não permitem. Eles não permitem, tem todo um Fazem controle. vista grossa. Não necessariamente, eles tentam controlar. Mas é desenfreado, eles não conseguem controlar. O que eles conseguem controlar, eles controlam. O que eles não conseguem, eles têm que evoluir para minimizar isso, combater isso. Então, o que acontece? Por que eu acho, né? Deixa eu explicar agora. Por que eu acho que muitas vezes a falsificação estimula o mercado de luxo? Porque a falsificação tá aqui, tá fazendo. Tá, e o mercado de luxo tá aqui. Peraí, eu tenho que subir a minha régua pra falsificação sempre ser mais baixa que eu. Então ele acaba sendo estimulado, né, ali, criando esse estímulo para que eu criar coisas novas, ter experiências únicas, fazer peças que realmente tenham um valor agregado gigantesco, criar relacionamento de marca. Porque quando tu fala, porque a Manu, a Ju, né, compram essas marcas, o que vocês compram também? Relacionamento. Eu adoro receber no meu aniversário flores de todas as marcas. Eu adoro no meu aniversário, no Natal, receber um presente de todas as marcas, que não é um presente que está lá disponível na loja. É um presente que foi feito para esses momentos que só eu vou ter. Eu vou ter, a Ju vai ter, porque nós somos clientes da marca, nós temos essa relação com a marca. Isso também está embutido no preço. Você nem percebeu, mas eu fui muito educado agora. Eu fui pro banheiro e voltei, você nem viu. Você nem percebeu. Eu como sou do mercado de luxo também, eu sou muito fino. E aí eu quero emendar uma pergunta pra você. Mas calma aí. Tudo bem, vai, faz a pergunta. Fala. Mercado de luxo e finesse, de repente, né? Então, a pergunta é exatamente essa. Luxo não é sinônimo de bom gosto ou de educação. Deveria ser, né? Deveria ser. Bom, talvez. Mas assim, e aí eu queria trazer mais uma polêmica aqui, Manu. Eu sempre abominei aquelas coisas gigantes, assim, Gucci, Prada. E o mercado parece que tá mudando agora, ou mudou já, né? Tipo eu, assim. Não, você tá discreta, mas tem gente que vira a bandeira da marca, né? Carrega, precisa mostrar a marca no corpo inteiro, como se fosse um banner, como se fosse um outdoor. E isso não é sinônimo de bom gosto, nem de educação, no meu ponto de vista, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê as marcas mudando isso e se posicionando diferente? Mas vamos lá, pensando em exclusividade, personalização, que são atributos do mercado de luxo, o que é bom gosto? Boa pergunta. Olha, eu nunca parei pra pensar o que é bom gosto. Eu acho que bom gosto é o que eu tenho. Eu sou discreto. Entendeu? E por que para aquele cliente aquilo não é bom gosto? Não é bom gosto. Tá. Eu não sei. Eu tenho referências, né? Eu acho que tudo aquilo que grita... Não, eu tô contigo, né? Eu também tenho essa opinião de o excesso. Tanto é que eu falo sempre, né? O luxo, ele não é o excesso, ele é a essência. O luxo, não, eu vou até gravar, eu vou até anotar isso aqui. O luxo... É registrada essa frase, hein? Tu me dá créditos? Não, eu não. Luxo... É. O luxo não é excesso... É essência. É essência. Mas nós temos clientes e clientes. E se aquele meu cliente entende que aquilo é o bom gosto, para ele aquilo é Mas bonito. Então o luxo, no teu ponto de vista, o luxo se posiciona em qualquer público, vendendo, tá tudo certo? É que assim, né? No final, tem que pagar as contas. Ah, Não é porque é luxo não tem que pagar as contas. O luxo também tem que pagar as contas. Entendi. Então você acha que isso é
O luxo continua com esse posicionamento? Algumas marcas continuam com esse posicionamento? Que tem que pagar as contas? Não, que tem que pagar as contas todo mundo tem, eu não tenho dúvida disso. Eu sou contador, eu conheço bem eu conheço bem esses bastidores, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o mercado está indo para a experiência, tem agora o movimento, como a Ju falou ali, do Quiet Luxury, é assim que fala? Quiet Luxury. É isso mesmo? O movimento é esse do mercado ou não necessariamente? Porque precisa pagar as contas. O movimento do mercado é entender o que está acontecendo com o mercado para me adaptar e pagar as contas. Então, assim... Então, se o mercado demanda esse tipo de comportamento, ele vai continuar acompanhando o que acontece hoje em dia? Hoje a gente vive no digital, né? Então, hoje todo mundo fala tudo, todo mundo tem opinião para tudo e a gente tem a oportunidade de entender mais sobre as marcas. Tá. Porque elas também têm voz, elas vêm e falam. O Quiet Luxury sempre existiu. Não é novidade para ninguém. Sempre teve pessoas discretas dentro do universo da moda, da gastronomia, da hotelaria, que sempre priorizou isso, sempre pensou nessa coisa mais delicada, mais sutil, mais discreta. Isso sempre existiu. Isso não é um consumidor que acabou de aparecer. Só que hoje a gente tem as vantagens da internet de estudar sobre, de entender mais, de se aprofundar mais. E aí, de repente, é um contraponto daquela logo gigantesca que a gente sempre está vendo o tempo inteiro. E daí diz, peraí, mas o que me agrada mais? Mas os dois sempre existiram. Sempre estiveram ali. E na tua opinião vai continuar existindo? Vai continuar existindo, todos os dois. Todos os dois. É porque hoje a gente tem nomes, a gente classifica, a gente fala, a gente mostra, a gente está na internet contando, mas sempre existiu. Sempre existiu. E no final, é isso, a marca tem que pagar a conta. Precisa vender. Precisa vender. Por que a gente tem perfume? Por que a gente tem batom? Por que a gente tem lenço numa marca de luxo? Por que a gente tem chaveiro de carro? É isso, tem que pagar a conta. Mas, legal, concordo. Mas eu tinha a impressão, e aí me corrija se eu estiver enganado, de que esses pequenos produtos, né, ou produtos, vou pôr entre aspas aqui, né, mais acessíveis, acessíveis do ponto de vista assim, puta, eu consigo juntar dinheiro para comprar isso, não equivale mais ou menos aos modelos de entrada das marcas. Total. Por exemplo, você pega a marca de carro de luxo, por exemplo, você tem sempre um modelinho de entrada ali que é para o consumidor experimentar, pegar gosto e falar, agora eu vou fazer um esforço, é isso. Que é o que a gente começou a falar lá no início, que o luxo ele não fideliza, ele apaixona, na minha percepção. Tá. Porque o fidelizar, tu vai entrar, vai comprar e vai embora, e eu preciso de novo. Vou lá, compro e acabou. Agora o apaixonado, ele entra, ele compra, ele vive a experiência, ele suspira, ele registra, ele leva embora, ele mostra pra todo mundo, ele conta pra todo mundo, ele leva todo mundo pra viver a mesma experiência. E vai sonhar com aquilo. Então hoje eu tenho um batom da Chanel dentro da minha bolsa X, de uma marca popular, mas toda vez que eu abro aquela bolsa e olho aquele batom da Chanel, um dia eu vou ter o meu batom da Chanel dentro da minha bolsa da Chanel, porque eu sou apaixonado pela marca. Então tu faz com que o teu cliente também cresça para ele conquistar o mercado de luxo. E o teu trabalho tem muito a ver com isso, de fazer, transformar um produto, uma marca ou uma empresa numa coisa apaixonante, é isso? Esse é o né? desejável. Com certeza. E esse trabalho é muito longo? Eu sei que depende, mas em média, quanto tempo leva para uma empresa? No mínimo 6 meses. Foi rápido? Aham. É rápido. Mas é um trabalho que é assim, Intenso. Sentar... Exatamente. E o investimento é muito alto para fazer isso? Não digo de você. Tá. Eu digo para fazer uma movimentação dessa, né? Porque tem que mudar, não é só contratar a Manu. Você tem que fazer todo um entorno acontecer. Não é baixo, mas também não é alto como o mercado acha que é impossível. Não é impossível. Tá. Ele é realista. Pelo menos quando eu trabalho num patamar realista. Olha, é isso que E você faz um desenho completo do que a empresa precisa se movimentar para atingir, focar direto num... Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma marca de moda que eu atendo que eu defino o tamanho da alça da sacola. Legal. Por quê? Porque isso é experiência. Depende. Isso é experiência. Aonde que ela está vendendo? Ela vende no digital ou ela vende no presencial? Ela tem loja? A loja fica no shopping? Fica no shopping de Balneário Camboriú, que depois eu tenho que ir pra praia, eu tenho que ficar carregando uma sacola aqui ou eu vou pendurar aqui? Ou a loja fica aqui no shopping, que quem vai carregar é o motorista dela? Você tem que pensar em todo o contexto, porque é o que você falou, você tá, na verdade,
brincando com a experiência do cliente, né? Como é que ele vai perceber a marca o tempo todo perto dele. Exatamente. Muito legal, muito legal. Vamos dar uma pivotada nessa conversa aqui, vai. Mas, Mercado de luxo, finesse, aquela coisa, né? Quando a gente fala de mercado de luxo, tem muito isso, né? Aliás, não, deixa eu te perguntar uma coisa antes que eu tenho uma curiosidade também. O mercado de luxo continua fazendo com que você se sinta constrangido quando você entra numa loja? não Quando é pra você, ser. quando você não é o público... Mas tem várias que fazem, né? É porque a gente trabalha com pessoas, né? Mas você acha o quê? Que o vendedor é mal treinado ou o vendedor incorpora aquilo e ele... Às vezes os Porque dois. tem algumas marcas que você entra que você parece que é um vaso que você entrou ali, porque ninguém olha pra você. Às vezes não é é? os dois. Às vezes é os dois. E não tem como controlar, porque são pessoas. Então a marca não tem como controlar. O que a marca faz é sempre dar repertório para esse vendedor, né? Para esse consultor aí. Então a informação de marca, a informação de produto, a informação de cliente, a informação de treinamento, realmente de atendimento, mas não tem como controlar. Mas não é para acontecer. Não é. Isso não é para acontecer. Não é um Porque, padrão. de novo, storytelling. A gente não falou tanto de storytelling? Então, se a pessoa entrou ali de chinelo de dedo e camiseta e pode comprar, que bom, ela vai comprar e vai escutar o nosso storytelling. E se ela entrou de chinelo de dedo e camiseta e não vai comprar, ela vai escutar o storytelling nosso ali, o que a gente está contando, e vai voltar depois. E pode ser que ela volte de longo. E não é sobre isso. É sobre aquilo que o cliente vai levar para casa. E aí a gente chega no preço de novo. Não é o preço que está na etiqueta, é sobre o valor, que é o que ele vai levar para casa. Então a gente sempre tem que apresentar o valor para o cliente. E todas essas ações existe um efeito psicológico por trás, certo? Eu queria te perguntar um outro efeito psicológico que é o seguinte, né? Hoje é muito comum você estar no shopping, aqui em São Paulo pelo menos tem acontecido isso assim constantemente. Por exemplo, eu estava no Cidade Jardim esse final de semana, esse ou outro, não lembro. E eu tava passando, não, outro, que foi Dia das Mães e tal, eu passei em frente à Louis Vuitton e uma fita lá dizendo assim, não pode entrar. Em várias lojas estava assim, porque era Dia das Mães. E aí a desculpa não tem ninguém para te atender nesse momento, você tem que esperar. Isso tem um efeito psicológico. Puxa, não querem que eu entre na loja, né? Eu poderia estar olhando a loja, já escolhendo o que eu quero. Mas pode ter outro efeito psicológico. Então, isso que eu queria entender. Qual que é a expectativa da loja ao fazer isso? Diz, agora você não pode entrar porque não tem ninguém para te atender. Que você não fique solto. Tá. Porque se não tem ninguém para te atender, pode ser que tu vai entrar e não vai entender o que é uma Louis Vuitton. Tá. E pode ser a tua primeira entrada. Mas isso não é um sinal de que não é para mim, puta, não querem que eu entre. E aí eu vi uma pessoa famosa, eu achei até engraçado, porque assim, tava fechado, tinha um segurança na porta. E aí vem um famoso, não vou falar o nome dele, enfim. Famoso tal. O famoso tal, que é bem conhecido, por causa desse tipo de atitude, inclusive. Aí veio o famosão e entrou. E, tipo, ignorou o segurança, como dizendo assim, eu sou famoso, eu entro, acabou. E entrou. E o segurança não falou nada, simplesmente deixou. E tinham duas pessoas ali esperando para entrar, né? Qual que é a expectativa da marca ao fazer isso? É que o que aconteceu foi que era um famoso. Então a gente sempre tem aquela coisa, é um famoso, então ele passou. Mas antes de ele ser famoso, ele é cliente. E pode ser que a vendedora dele esteja esperando por ele. E a gente não sabe porque a gente está na fila. Tá. Ela tá lá esperando. E pode ser que ele tenha uma relação a longo prazo. Então, assim, se ele tem uma relação a longo prazo, a vendedora dele vai colocar ele sentado para tomar um café, enquanto ela finaliza um atendimento para voltar e finalizar o dele. Ele é especial. Essa mensagem que está passando. Ele é especial, vocês não. Mas daí, para você ser especial, você precisa criar relacionamento. Então você precisa gastar bastante na loja. Que é o que o mercado de hoje quer. É isso. Tu não compra qualquer Rolex. Tu não compra uma Birkin a hora que tu entra na Hermès. Eu quero uma Birkin rosa com ferragem dourada. Não compra. Tá. Você precisa criar relacionamento com a marca. Você precisa estar apaixonado, gastar bastante na marca. Tá, entendi. Entendeu? Mas isso de forma psicológica acaba afastando algumas pessoas, concorda? Acaba. Natural. E esse é um filtro natural que a própria marca às vezes quer, né? Filtro natural. Na realidade, isso tudo começou a acontecer pós-pandemia, né? Essa coisa de limitar pessoas dentro da marca começou na pandemia. Porque não dava para ter aquele fluxo de pessoas. E aí eles entenderam como funcionava a dinâmica. Entenderam o resultado que eles tinham quando uma única pessoa estava sendo atendida por um único consultor.
dá mais resultado, talvez, também. Porque é uma loucura quando a gente vai pra fora do Brasil, Nova York, por exemplo, você vai pra Nova York, é uma insanidade aquilo, né? Você vai nas marcas, tem fila... E qual é a tua experiência de chinês, quando tu assim, vai? tem... Mas assim, eu entrei numa loja, não tem ninguém pra me atender, eu quero esse produto, aí tu pede, a pessoa diz, só um pouquinho, tu não fica irritado? Diz, cara, mas eu tô aqui. Me atende. Não, mas ele tá atendendo a outra pessoa. E vamos voltar de novo, né? Eu vou e volto. Exclusividade, personalização, são atributos que estão lá no topo da pirâmide do mercado de luxo. Então, se você entrou e é exclusivo pra mim, eu vou te atender. Eu não vou atender 10 pessoas ao mesmo tempo. E vai ter paciência, porque eles atendem com paciência. E você pode levantar, ir embora e não levar nada, ele vai estar lá na próxima visita te esperando. Legal. A Manu trabalha com o mercado de luxo, diz que sempre foi patricinha, desde que nasceu. Não disse nada, quem disse foi ele. Como é que a gente conecta tudo isso com pagode? Me explica. Ai, meu Deus, gente! Como é que uma pessoa que trabalha no mercado de luxo tem toda essa experiência, toda essa finesse, não sei o quê, curte pagode? Gente, mas eu sou uma pessoa. Existe pagode de luxo também? Mas é o que eu gosto. Eu acho que a autenticidade é um dos atributos Mas do você mercado de dança luxo. um pagodão? Horrores! Então, Horrores, eu adoro. Eu escuto no carro. Pagodão mesmo, aquele pagodão. Pagode. Eu escuto no carro. Eu gosto, né? E é isso, eu gosto. Mas isso é um ponto bem interessante. Quando eu vou dar treinamento, é muito engraçado, porque a maioria das pessoas que estão no treinamento falam pra mim assim, Manu, mas eu não vivo isso. Eu não tô o tempo inteiro, a minha caneta não é Montblanc, a minha blusa não é da Louis Vuitton, o meu sapato não é Ferragamo. Como que eu vou passar isso pro meu cliente? Eu disse, mas eu também não. Eu também não tô todo dia tomando champanhe e comendo caviar. Eu nem gosto de caviar. Eu adoro uma coca, também não. Adoro uma coquinha, né? Eu adoro um McDonald's. É isso, mas eu sei o que é um caviar. E eu sei o que é um champanhe. E é isso, quando eu tô atendendo o cliente, eu preciso saber o que é. O meu cliente, hoje os meus clientes gostam mais do que eletrônico, porque tá no auge. Eu gosto de pagode? Tudo bem, eu gosto de pagode, mas quando eu vou atendê-los, eu sei o que é um eletrônico. Então, acho que não é só isso que nos define. Mas, claro, conta um pouco da nossa história. Mas eu adoro e eu não tenho vergonha, eu conto pra todo mundo. Eu vou Mas shows, né? qual que é você vai no showzão? Qual que é o que você mais gosta? Ai, gente, isso é real. Só pra contrariar? Belo. Belo? Ah, rapaz! Adoro a ponto de ir no camarim ter foto. Com o Belo? Aham. Opa! De receber vídeo dele dizendo, Manu, um beijo, te espero no show. Eu adoro. Sensacional. E me fala uma coisa. Se você... Não, vai ter que dançar um pagodinho no final. Pronto. Senão nós não vamos terminar esse negócio aqui. Deixa eu entender uma coisa. Se você hoje, a Manu, falasse assim, puxa, eu com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho, esquece o que você faz hoje e fala assim, puta, eu vou desenvolver um produto, um novo serviço aqui. Por onde você começaria? Acho que eu começaria estudando. O que exatamente? Se eu quisesse o mercado de luxo, o mercado de luxo. Tá. Como é que começa um estudo desse? O que eu quero dizer para você é o seguinte, ó. Nosso público aqui está assistindo a gente e alguém ali que está assistindo fala assim, puxa, eu acho que o meu negócio é um negócio que a gente deveria direcionar para o mercado de luxo. Eu poderia começar a pensar nisso. Antes de contratar a Manu diretamente, porque ele não tem certeza ainda, o que ele faria? Os meus cursos. Os seus cursos. Eu sou completa. Então explica isso. Explica aí. Tudo que eu fiz, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com o mercado de luxo, uma das coisas que eu aprendi foi a personalização. Tá. E foi a escutativa. Porque isso é o que mais acontece dentro do mercado de luxo. Ele tá com a escutativa o tempo inteiro. Explica o que é escutativa. Escutar o seu cliente. Tá. Mas genuinamente. Entender o que ele tá dizendo pra você. O que é escutar genuinamente? Não é dizer, ai, que legal, você gosta de água, tá bom. Não, é entender que a sua água é com gás ou sem gás e na próxima vez que ele chegar no seu escritório, você surpreendê-lo com a água favorita dele. Tá. Mas como é que você traduz isso para prática? Porque assim, ok, escutei... Eu vou dar o meu exemplo. Tá. Comecei lá atrás, então eu atendi as marcas, e aí comecei dando um curso
dentro de uma instituição em São Paulo, um curso livre, e comecei dando um curso livre. Aí chegaram pra mim, uma das alunas, e disse, ai, Manu, tu tem um curso mais privado? Aí eu falei, não tenho. Mas me explica, o que é esse curso mais privado? Essa é a minha necessidade, é isso que eu preciso. Eu pensei nisso, eu pensei naquilo, e pensei naquilo outro, e eu criei um outro curso, que foi um curso particular. Então, hoje eu dou o curso particular. Então, essa pessoa, por exemplo, que está querendo entrar no mercado, muitas vezes eu mesmo digo, não é hora da consultoria. Vem fazer o curso particular, pra gente entender qual é o momento que você está, você entender o que é o mercado de luxo, pra gente linkar isso, pra daí você me dizer, não, eu acho que eu só preciso de um treinamento mesmo, eu acho que eu só preciso de uma consultoria. E depois desse curso particular que eu criei, comecei a fazer e deu muito retorno, as pessoas começaram a pedir mais. Eu quero uma segunda edição, eu quero uma evolução. E como eu já morei na França, eu tô o tempo inteiro em Paris, as pessoas, por que tu não faz um curso em Paris? Eu nunca tinha pensado. Eu disse, mas um curso em Paris? Como seria esse curso em Paris? Aí um falou, outro falou, eu fui lá e construí o curso. Para aquela necessidade do meu cliente. Para aquilo que ele estava buscando. Então, assim, escuta o que ele tem para dizer. Principalmente se for negativo. Principalmente se for negativo, porque daí vai conseguir recalcular a rota. Porque se a gente não escuta, a gente vai dizer, tá bom, só tá reclamando. Mas você acha que uma empresa que não está posicionada no mercado de luxo, ela deveria ouvir o seu próprio cliente para tentar posicionar no luxo? Com certeza, porque às vezes é uma carência do próprio cliente dela. Eu quero um melhor atendimento, eu quero uma experiência diferenciada. Por que você me manda, no final do ano, uma agenda? Se eu ganho de todo mundo uma agenda. Tá. Eu tô dando coisas mais palpáveis. Você acha que uma marca, aí falando de uma marca, vamos imaginar uma empresa que tem uma marca. Você acha que uma marca, ela consegue se posicionar em dois mercados ao mesmo tempo, em vários? O que eu quero dizer com isso? Você pode pegar a tua carteira de cliente, eu fico imaginando o meu próprio negócio, né? Será que valeria a pena posicionar o meu negócio no mercado de luxo ou de alguma outra maneira? Aí eu fico pensando, nossa, mas eu tenho uma gama de clientes que talvez um grupo, mas aí a marca se posicionaria com um grupo em luxo, outro grupo não em luxo, teria que criar uma outra marca, querer uma outra experiência. Mas Douglas, no final do dia todo mundo quer ter uma experiência de luxo. Você acha? Com certeza. Com certeza. Todo mundo quer ser bem atendido. Eu quero ir atravessar a rua aqui e ali comprar um pirulito, eu quero ser bem atendida. Eu quero entrar na Louis Vuitton e comprar a bolsa mais cara, eu quero ser bem atendida. Todo mundo quer levar uma experiência diferenciada para casa. Independente. Mas você acha que todo mundo está disposto ou pode ter essa experiência? Disposto, eu acho que todo mundo tá. Porque agora, entender essa experiência pode ser que muita gente não entenda. Pode ser que muita gente não entenda. Então esteja preparado para entender. Mas fica registrado no subconsciente. Vou te dar outro exemplo. Adoro exemplos, né? Eu tenho ótimo, um clube. Porque exemplo né? A gente... É o que tangibiliza, né? Tangibiliza. Eu tenho um grupo de mulheres, nós somos em 13 mulheres, e de 15 em 15 dias, uma vez por mês, a gente se encontra para debater. Então, assim, são mercados distintos e a gente está ali debatendo sobre um negócio uma da outra e criando experiências para tangibilizar o que é esse mercado de luxo. Ontem nós fomos num restaurante estrelado, japonês, do Murakami, e ele fez toda uma experiência com a gente, ele serviu os pratos, ele contou as histórias pra gente. Num determinado momento, claro, teve várias referências do mercado de luxo ali que aos poucos a gente foi trazendo, cada uma pra sua realidade. Mas num determinado momento, nós estávamos em 10 sentadas na bancada e quem estava sentada do meu lado demorou demais para comer. Então todo mundo já tinha terminado, o garçom tirou os pratos de todo mundo e eu estava conversando com ela. E ele não tirou o meu prato e nem o dela. E ela continuou conversando comigo como se nada tivesse acontecendo. Nada. E aí comeu, e ali comendo, aí eu olhei pra ela, ela olhou e disse, nossa, já tiraram... Ela reparou, tiraram os pratos, né? Meu Deus, eu tô muito lenta, né? Eu disse, não, no teu tempo. No teu tempo, aqui não tem pressa. Aí ela olhou pro outro, meu Deus, mas já tiraram de todo mundo, por que não tiraram o teu? Não tiraram o meu e o dela, porque eu estava falando com ela. Dela e eu me senti confortável agora. De saber que eu não preciso ter pressa, porque a pessoa que está conectada comigo, o prato dela está aqui ainda. Então, os mínimos detalhes, Os né? mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Mas... Se ele tivesse tirado, ela ia ficar na pressão. Meu Deus, eu tenho que comer. Não, não é sobre isso. Vamos é sobre lá. o que é a sua experiência dentro da marca. Eu não consigo parar de ler o Belo aqui. Mas vamos lá. Quero emendar uma situação aí.
Tudo isso que você está falando é super legal e eu acredito de verdade que todo mundo quer ter uma experiência e eu acho que a experiência é o que marca a gente, é o que cria vínculo com as coisas, é o que apaixona. É o que apaixona. Se você falar de experiência em comida japonesa para mim, eu vou lembrar de uma experiência que eu tive, que o cara me explicou o peixe, me explicou isso, me contou uma história. Inclusive ele falou, a gente estava indo pro Japão, ele falou assim, olha, no Japão, toma cuidado com isso. Quer dizer, foi uma experiência, a gente pagou caríssimo para ir naquilo lá, mas nem senti que era... A experiência foi incrível. Beleza. Tudo isso depende de um fator muito importante que é treinamento. Uhum. E eu sei, como empresário, que treinamento custa, beleza, eu estou construindo valor e tudo mais. Mas a grande dificuldade que a gente tem hoje é mão de obra. Uhum. Né? Acho que você deve estar percebendo também, você deve estar sentindo, não sei como é que teus clientes estão colocando isso. Como é que tá, ou como é que a gente faz? Qual que é o desafio que você enfrenta hoje quando você vai levar uma marca para se posicionar no luxo em relação a treinamento e a manutenção desse time, porque um time bem treinado custa caríssimo e com a rotatividade de pessoas que a gente tem hoje no mercado em geral, está cada vez mais difícil manter esse treinamento, né, funcionando. Como é que você está enxergando isso? É muito complicado. Ainda mais no Brasil, né? Não sei se o Brasil é diferente do resto do mundo, mas... É diferente. Para te ter noção, uma consultora da Chanel na França fica 1 ano em experiência. A vendedora. Uau. 1 ano em experiência. E no Brasil? Nem tem experiência. Né? Não sabe, tá. Entendeu? Lá ela fica 1 ano em treinamento para daí sim ela ser efetivada como consultora da Chanel. E é 1 ano recebendo treinamento, a escola, tem a própria escola da Chanel onde ensina tudo, para daí sim ela estar formada. Aqui a gente não tem esse tempo, não tem essa disponibilidade, não tem esse perfil. Porque então, custa, né? Custa. Porque custa muito caro fazer isso, né? Custa. Mas quando a gente faz, a gente vê retorno. Então hoje as empresas que eu trabalho, quando a gente faz esse planejamento de consultoria, de treinamento, de estar treinando o tempo inteiro, e não é assim, eu treinei hoje, amanhã tá tudo bem. Não, é treinar constantemente. E às vezes a mesma coisa. Vai ser dito a mesma coisa. É isso que a gente esquece. Eu acredito. A gente esquece, somos seres humanos, a gente não é máquina, a gente esquece. Então, quando a gente vê isso e consegue aplicar isso realmente, a gente vê o retorno. Só que muitas ainda não tem nem o retorno, né, pra gente aplicar isso, pra daí dar o retorno de novo. Eu fico imaginando, inclusive, você falou, né, em 6 meses, em teoria, assim, 6 meses daria pra começar um trabalho de movimentação dessa marca e tudo mais. Eu fico imaginando a manutenção disso, né, porque eu acho que o mais difícil nem é você se posicionar, mas você se manter lá, né? Com equipe bem treinada, com equipe qualificada e tal. Você percebe no Brasil um desafio muito maior do que fora? Muito maior. Mas por conta da cultura, por conta da educação, por conta do quê? Disso tudo. Disso tudo. Disso tudo. Disso tudo. E por conta também de muitas marcas falharem nesse sentido. De acharem que isso, eu vou realocar essa verba do treinamento para outro lugar. Mas isso é muito importante. Muitas vezes o treinamento é que vai dar a porta de entrada da tua marca. Então, como que tu vai colocar lá, como eu já escutei, em patrocínio em mídias sociais? Primeiro ponto de contato da tua marca é aqui, ó, físico. A pessoa aperta a tua mão. Como que essa pessoa não vai estar pronta? Como que é a diferença da experiência do consumidor com o luxo, agora que as marcas estão se posicionando no digital, se posicionaram no digital? Ela é bem diferente, né? Então, assim, como é que você tem visto isso? Como é que as lojas ou as marcas têm visto essa diferença absurda que é? É um complemento, né? É um complemento. Então, hoje o digital do luxo, ele não é só o digital. Ele não se desconecta com o físico. Ele é um complemento do físico. Então, muito do digital não tem... muito do físico não tem no digital. Então, o digital é algo mais exclusivo. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5 peças. Se você quer mais, você vai para o físico. Então, é uma maneira também que o digital entendeu de trazer essas pessoas, de apresentar quem ela é também, de trazer esse storytelling ali, ó, na palma da mão da pessoa, se conectar mais com a pessoa. Mas é um caminho sem volta, não tem como. Não tem como. Você acha que uma empresa que está no modelo bruto ainda, né, no modelo roots, é possível fazer essa migração? Porque assim, eu vejo, imagina uma empresa familiar, tá? Estou pensando aqui em empresas familiares.
a empresa familiar que deseja ir para esse mercado, o trabalho de convencimento do board, ou seja lá, do dono, é nisso que você trabalha primeiro? Porque assim, querer ir é uma coisa, conseguir ir é outra, né? Eu tenho que mudar o meu estilo de gestão, inclusive, para isso, né? Fala um pouquinho. A mudança tem que ser interna primeiro, para depois ser externa. Eu acredito. A mentalidade tem que vir de dentro, para daí sim a gente conseguir transbordar isso. Mas quais são os pontos mais relevantes que você atua na mudança de mindset, de mentalidade da pessoa que quer ir para o luxo? Qual que é a primeira dica que você daria para os nossos ouvintes aí? Você quer ir para o luxo, a primeira coisa que você precisa mudar, porque eu acho que é aqui mesmo, né? Porque vai mudar a gestão, vai mudar o jeito de ver as coisas. Qual que é a primeira coisa que ele precisa? Ele precisa começar a frequentar as marcas de luxo? Ele precisa consumir luxo? O que ele precisa fazer? Eu acho que consumir luxo não necessariamente, mas ele precisa entender o luxo. Acho que a primeira coisa é vai na loja, pede para ver uma bolsa, pede para ver um relógio, entra num carro. Vê como o vendedor está te atendendo, vai ter pontos positivos e negativos. Vê o que é uma entrega, compartilha com os colegas vão te contar, eu tive essa experiência, eu tive aquela experiência, entende na verdade o que é. Vai comprar um café, eu não posso comprar uma bolsa, mas vai comprar um café diferenciado. Toma o café diferenciado, toma o café coado simples de casa, normal. Então vê o que é, quais são essas diferenças. Traz para sua realidade, toca, mexe, não precisa pagar. Mas toca, mexe, vai lá, pergunta para a pessoa. Como tu faz para vender um negócio desse? O que acontece? É para as marcas estarem abertas. E elas vão estar abertas. Falando ali, olha, eu vou contar a história, eu vou te mostrar isso, eu vou te mostrar aquilo. Estude o mercado, que é aquilo. Você não entende de luxo comprando uma Chanel. Você entende de luxo estudando o que a Chanel fez para aquela bolsa estar ali dentro do seu guarda-roupa. E isso passou 100 anos, 120 anos, para aquela sua Chanel estar ali. Muito bom, Manu, muito bom. Você hoje, eu vi aqui no teu currículo que você tem 2 livros, é isso? Tem mais alguns. 7 anos de luxo em 70 artigos, entre taças de champanhe e cálices de vinho. Isso. Tem mais livros? Quais outros? Tenho o ABC do Luxo, que são 3 e-books, eu acabei de lançar. E aí são 3 e-books que eu falo de 3 pontos dentro do dicionário do luxo. Então são as palavras do luxo, as personalidades do luxo e as marcas do luxo. Tudo em ordem alfabética, contando um pouquinho da história do luxo. Legal. Qual dos 3 livros a gente deve começar lendo? O Entre Taças de Champanhe e Cálices de Vinho não tem como, porque ele foi uma edição limitada. Acabou? Não tem mais? Acabou, não tem mais. Não consegue um PDFzinho assim no mercado paralelo ali pela China? Um falsificadinho? Não tem mais. E é muito interessante isso, porque as pessoas sempre pedem, até o livro não foi É só atualizado. se falar que não tem que todo mundo quer, né? Todo mundo quer. E foi muito legal, porque eu lancei ele na Cartier. Foi a primeira vez que a marca abriu para o lançamento de um livro. Foi incrível. Foi lá no início da minha carreira. Times Square, eu fui pra Design Week, porque ele é capa dura, lateral dourada, ganhou o prêmio de design. Que legal. Foi um marco na minha carreira. E aí depois eu lancei os 7 anos de luxo em 70 artigos, que é um livro, é um e-book também, que ele tá disponível na Amazon, que é a compilação de 70 artigos meus que eu escrevi nos 7 primeiros anos da minha carreira. Então eu fui pincelando ali para contar a história do que aconteceu. Então eu falo de tecnologia, moda, beleza, de tudo, através desses artigos. E esse livro ele só tem à venda o digital, o impresso é só presenteado por mim, só pessoas muito especiais que têm o impresso. Pega lá, Murilo, pega lá. Manu. Pega lá, eu trouxe, lógico que eu trouxe. Imagina, dentro da minha bolsa. Então vamos pôr aqui ao vivo e a cores. Vamos pôr, eu também vou te dar, o meu não é tão especial assim, né? Não fala de luxo, nada, fala de uma coisa chata que é contabilidade, mas eu vou te dar. Também. Mas que precisa saber, né? Ó, tá aí, ó. Tá aí, que legal. 7 anos de luxo em 70 artigos. Eu ganhei, vocês não vão ganhar. É só pra gente especial. Ou seja, não se compra. Não se compra. Legal. Então eu também trago para todos os meus produtos sempre esses atributos, essa exclusividade, esse cuidado, essa atenção. E aí, obrigado. Depois quero um autógrafo. Já tá aí? Já tá aqui. O mercado de luxo é assim, né? Tá, você pensou, já foi. Exatamente. Olha lá, já tá aí. aqui. Gil e Douglas, vocês têm uma leitura luxuosa. Um beijo, Manu. Obrigado, Manu. Imagina.
E aí a trilogia eu lancei agora, tem uma semana, a trilogia do ABC, que foi uma inspiração aí, porque eu sempre gostei muito de dicionário. Tá. Sou rata de dicionário. Aí eu disse, por que não, né? Trazer esses elementos, essas palavras do luxo através do dicionário, como se fosse um dicionário. Que aí eu falo de personalidades, pessoas e marcas. Mas no dicionário você explica como é que fala o nome das marcas também ou não? Não. Não. Você não arrepia quando alguém fala Nossa. Louis Vuitton? Nossa. Mas eu imagino que também quando eu chego na França, eles também se arrepiam. Porque tem o sotaque deles, tem diferente. toda a pronúncia e tal. Mas é que tem gente que carrega, né? Poxa, mas eu não gosto de julgar porque eu acho que é uma questão de às vezes de acesso mesmo, né? Não tá em contato e, enfim. Muito legal, muito legal. Mas voltando, né, à pergunta, acho que são os digitais, né, os livros. Porque o Entre Taças, Champanhe e Cálice de Vinho não tem, então é os 7 anos de luxo, 70 artigos e o ABC do luxo. 7 anos está aqui, eu ganhei, vocês não ganharam. Depois eu digitalizo tudo, mando pra China. Mando pra China. Legal. Manu, tô adorando conversar com você, mas infelizmente o tempo passa, né? E a gente não pode estender muito o podcast. Primeiro, antes da gente terminar, me conta quais são as linhas de trabalho que você tem hoje. Se eu quiser te contratar para trazer você para transformar o meu negócio, para... Ela vai ficar puta agora. Gourmetizar o meu negócio. Pra gente transformar o negócio, quais são as linhas de... Você falou que você tem consultoria, mentoria, enfim, conta aí um pouquinho, faz seu jabazinho aí. Opa, agora chegou o meu momento. Eu tenho a consultoria. Tá. Que aí é para grandes marcas, pequenas marcas, para realmente entender de que forma trazer a realidade do mercado de luxo para o seu negócio. Como que funciona essa consultoria? É um contrato de contrato. Período de tempo que você Isso, presta e você entende a marca, o negócio? E dentro da consultoria pode estar englobados os meus outros produtos. Por exemplo, o treinamento, que é uma coisa que eu dou à parte, mas dentro da consultoria a gente pode ver que tem essa necessidade. Então eu também dou treinamentos. Dentro da consultoria ou fora da consultoria. E é treinamento para entender quem é esse consumidor, para quebrar essa barreira. Para dizer que, olha, eu não preciso estar todo dia comendo champanhe, tomando champanhe e comendo caviar, mas eu preciso entender o que é um champanhe e um caviar. Tá. Para atender esse cliente. Além disso, eu tenho o meu curso particular, que é um curso que eu dou aqui no escritório. Gente, eu falo aqui porque é aqui o mesmo prédio, literalmente. É só mudar de uma... Nós estamos num prédio luxuoso, que eu posso fazer, né? A gente tá no prédio lá da Manu, a gente já é chique só de estar no prédio, no mesmo prédio. De uma sala para outra. E aí, esse curso particular acontece no escritório, onde eu tenho... Nossa, assim, uma infinidade de material. Então, a cada momento que a gente está falando sobre alguma coisa, eu tenho um exemplo. Eu trago o material para a gente tocar. E no período da tarde, isso acontece no período da manhã. No Isso é em grupo que você faz ou não é individual? No máximo 2 pessoas. Uau, é super exclusivo. Então tem todo um desenho. Eu mando um questionário para a pessoa vai responder o questionário, eu vou criar o conteúdo em cima daquele questionário. Legal. Então não é um curso... Mas você nesse curso, você fala o quê, por exemplo? Depende da necessidade. Você falou, quero entender de champanhe. Puta, eu tenho que entender as regiões da França. É isso que você faz? Daí, aí já é muito, é mais estratégico. Tá. Então assim, olha, eu trabalho com eventos. Tá. Então eu preciso entender mais dos eventos das marcas. Tá. Então eu vou com foco Você nos vai eventos mergulhar da- nisso e vai entender. não, eu trabalho com moda, eu trabalho com gastronomia, Tá. eu faço isso. Eu não quero ver nada de gastronomia. Eu trabalho com gastronomia, mas eu quero saber como que o meu cliente chega no meu restaurante. Tá. O que acontece por fora, onde ele dorme, qual é o móvel que ele tem na casa dele. Então é um estudo de cliente. Vira meio que uma mini consultoria. Tá. Porque ele é muito direcionado, o curso é muito direcionado. E à tarde a gente faz visitas. Então à tarde eu rodo São Paulo inteira fazendo visitas em marcas, em empresas, para eles tangibilizar aquilo que a gente entendeu no período da manhã. Legal. Isso é o curso particular. Aí tem os meus cursos online, que são cursos ao vivo, Tá. que tá tudo no Infoluxo, que lá quando eu contei lá no início, agora vamos lá, gente, quem correu vai ter que voltar para saber do que eu tô falando. Que eu falei do Terapia do Luxo, a gente fez um rebrand recentemente, e hoje ele é o Infoluxo, que ele é realmente, né, ali tem todo esse guarda-chuva no Infoluxo, que é o portal de conteúdo, e dentro do portal a gente Se procurar tem Bom, a gente deixa aqui depois para vocês tudo escrito aqui, tá? infoluxo.com. Todos os dados, o e-mail não, desculpa, o arroba da Manu aqui, o Instagram dela, para vocês que tiverem interesse de repente em aprofundar isso. E aí dentro do Infoluxo eu coloquei
uma boutique. Então, a boutique dentro do Infoluxo tem todos os meus produtos. Tem os meus livros, tem os meus cursos, tem os próximos cursos, tá tudo ali. Você tem uma imersão que você leva a galera para Paris e tudo mais, tem. né? Que é realmente para viver no berço do luxo o que é o luxo. Não é a gente ir lá e tomar um café no Plaza Athénée, que é maravilhoso, é incrível. Mas é entender por que aquela xícara tá ali e aquele açúcar é daquele jeito. Pode parecer assim, nossa, mano, mas faz diferença? Muita diferença. É entender por que o guardanapo é quadrado e não é redondo. É entender como que está posicionada a flor. É entender que a pessoa que nos recebeu lá na frente, de repente, vai nos levar até o final. Então é tudo isso, a gente entender essas estratégias. E o curso de Paris é justamente para isso. E para viver momentos únicos, exclusivos. Então assim, poxa, Manu, eu já entrei na Louis Vuitton. Tudo bem, que bom que você entrou na Louis Vuitton, mas no curso você vai entrar em outra parte da Louis Vuitton que ninguém tem acesso. E que a gente vai carregar de estratégia, que a gente vai trazer outra visibilidade, que a gente vai criar para esse grupo algo único. Essas imersões que você faz, tudo tem muita correlação com a hospitalidade, é isso? Uhum. Porque eu vejo Também. muito em hotéis, eu reparo muito nisso, né? Eu falo para a Ju falar, você percebeu o que fizeram aqui? A gente percebe muito essa entrega em determinados hotéis que você entra, você vê a forma como você é tratado, como é que carrega no tua bolsa, como é que você... todo mundo fala o teu nome na hora que você sai, né? De onde esse cara me conhece, né? Como é que esse cara sabe meu nome? O porteiro responde você pelo nome e tal. Então isso tem muito a ver também com essa estrutura de hospitalidade, né? É porque a gente tem o serviço está sempre atrelado, né? Que a hospitalidade só é dentro do hotel. E não, muito pelo contrário. A hospitalidade está em todo o mercado de luxo, né? Que faz parte do atendimento. Legal. Manu, muito bom. Eu tenho mais coisa, tá? Então fala. Mas eu não lembro. Tem mais, Murilo? Aonde põe? Entra no site, não tem? Entra no site, no Infoluxo tá tudo lá. Tá tudo lá. Chama Infoluxo. Infoluxo.com. Infoluxo.com. Como? É que tem a sua marca no exterior, né? Que a gente faz dentro dessa experiência de Paris. Paris acho que é um ponto interessante de a gente falar. Vão só 5 pessoas. Porque como a gente consegue Super do exclusivo, eu não posso chegar para uma marca e dizer eu 60, tenho 15, né? eu tenho 30, não. Eu tenho 5 pessoas. Então passa por uma série de aprovações, é bem rigoroso, trabalhoso, assim, para realmente a gente ter acesso àqueles arquivos. Imagina, a Breguet abriu o cofre pra gente. Não dá para chegar ali para abrir para 30, né? Então tem toda essa delicadeza e essa preocupação. E aí eu tenho também um bracinho dentro desse curso, que é a sua marca no exterior. Então, você quer se apresentar para essas mulheres, para esses homens que estão indo para esse curso, a gente cria uma experiência da sua marca lá em Paris para eles. Ah, que legal. E aí, a gente criando essa experiência, eles se conectam, a gente divulga, eles divulgam, você está em outra cidade, a sua marca está no exterior, né? Legal, bom Está saber fora do disso. país. Muito bom. Muito bom. Considerações finais aí. O que você diria? Gostou do podcast? Adorei. É? Acabou já? Ai, só deu 3h30. Bem que poderia, né? Mas, considerações finais. O que você deixaria de recomendação, sei lá, de repente para alguém que está iniciando uma carreira executiva ou para alguém que está iniciando um negócio, dele poder reavaliar, pensar se ele deve se posicionar no mercado de luxo ou não, se isso faz sentido... Enfim, considerações finais aí. Eu sou cheia de frase, né? Tu já viu que eu sou Manda cheia bala. de frase, adoro. E uma das minhas frases é: nós vivemos a realidade para o cliente viver o sonho. Quando a gente entende isso dentro do mercado de luxo, a gente percebe o luxo de uma maneira distinta daquilo que está sendo exposto na vitrine. A gente começa a ver o que está nos bastidores. Então, se eu puder dar uma consideração, não existe deslumbre dentro desse mercado. Se você quer trabalhar para esse mercado, você quer trabalhar com esse mercado, com esse consumidor, você tem que entender que você precisa saber da realidade para que o seu cliente viva o sonho, para que você apaixone ele, para você encantar ele. Então, é estudar muito, é entender muito quem é o seu cliente, é estar constantemente em alerta. Não é assim, hoje eu fiz isso, amanhã, vou deixar para depois. Não, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, é pensar a longo prazo. É Legal. Pensar hoje para daqui a 10 anos. É pensar hoje para daqui a 20 anos. O que vai acontecer com a minha marca? O que eu quero que o meu consumidor sinta? Se colocar no lugar do consumidor. Então é realmente viver essa realidade para oferecer esse sonho para ele. Porque a hora que ele sonhar, ele vai querer sonhar sempre. De alguma maneira, você acha que a inteligência artificial vai afetar esse mercado?
Você tem visto alguma coisa, alguma... Ah, eu não acho que eu gosto da inteligência artificial. Eu sou amiga dela. Eu acho Você trata ela bem para no futuro ela não... Trato, para ela cuidar de mim, né? E o medo. Mas eu acho que a gente usando com consciência e usando de uma maneira correta, ela só tem a agregar. Ela só tem a agregar. Mesmo no mercado de luxo? Mesmo em qualquer mercado. Legal. Manu, muito obrigado. Acabou? Acabou. Você quer mais? A gente fala. Deixa aí. Mais. Conta uma história engraçada então. Eu já contei, né? Do luxo. Do luxo? Quando que você tropeçou no salto e... Nunca. Nunca caiu, nunca desceu do salto também ou já desceu? Não, descer do salto a gente desce. Pro pagode você desce. Mas cair, nunca caí. É. Ai, uma história engraçada? No mercado de luxo, você lembra de alguma? Que aconteceu alguma... Numa dessas suas imersões aí que você levou e alguém... E muita coisa acontece nos bastidores que as pessoas acabam nem sabendo o que aconteceu, né? Eu fui dar um treinamento, por exemplo, esses tempos aí, para uma grande instituição bancária, e aí a gente ia fazer uma experiência de champanhe. E aí ia ter uma champanhe e tudo mais. Eu cheguei lá e eu fiquei encarregada de levar champanhe. Eu tava no meio do treinamento, faltando, 30 minutos para chegar no ponto que a gente ia estourar champanhe, ia fazer, não sei o quê. Cadê a champanhe? Eu esqueci. Em casa. Esqueci. Que bom. E aí, excelente, né? Maravilhoso. Aí como tu vira pro cliente e diz assim, então eu vim dar o treinamento, esqueci o ponto principal. Aí o bom do treinamento interno, o bom da cultura interna da empresa, de estar todo mundo alinhado. Eu só levantei meu olho, olhei pra minha assistente e fiz uma cara de apavorada. Ela já entendeu. Ela saiu dali, pegou um Uber, foi na minha casa, pegou, voltou. E a hora que acabou, tava lá, tudo pronto. Só que isso só acontece quando existe essa integração. Tá. Mas isso nem foi engraçado. Eu queria saber alguma coisa engraçada. Alguma coisa tipo, escorreguei na banana, o Belo apareceu do nada, assim, começou a dançar pagode no meio da Louis Vuitton. Isso não acontece. Mas engraçada não... Nada? Só difícil mesmo. É, só difícil, só coisa difícil. É sempre tudo muito chique, né? É sempre tudo muito fino. Quando a gente vê na vitrine, né? Mas olha por trás, quanto que a gente carrega de caixa. No fundo, bom, todo negócio acho que, né? Você carrega a caixa também? De salto? De salto e tudo. Tá certo. Esses dias o pessoal chegou no escritório, eu tava com um pano lá, em cima da escada de salto, porque eu tava pronta, eu tinha reunião limpando lá em cima. Não, tem que limpar, porque sujaram tudo aqui no final de semana. É assim. Faz parte do jogo, né? Muito bom. Podemos terminar agora ou você quer falar mais? Podemos, né? Mas não sei. Então se despeça do público aí, gente. que eu já tô escorregando aqui na mão. Pois é, ó. Essa poltrona é uma delícia. Quem quiser vem aqui, tomar uma água, conversar com o Douglas, que ele fica horas e horas, gente. Isso é bom. Eu tô aqui à disposição de você, que é um grande executivo empresário, me liga, chama aí e a gente chama você. Você tem alguma coisa para ensinar? Vem para cá. Gosta de pagode? Vem para cá. Ó, já dá quase Só não vou ligar pagode aqui pra você, mas tá tudo bem. Você pode gostar de pagode, de sertanejo, do que você quiser. Só não faça eu ouvir. Ai, meu Deus. Mas, Douglas, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de contar a minha história, contar sobre o luxo, falar sobre o luxo. Isso é um dos meus propósitos desde que eu comecei a minha carreira. Falar cada vez mais sobre o luxo para as pessoas se aproximarem desse conteúdo. Porque o conteúdo tá aí para todo mundo. Legal. Então, o meu conteúdo no Infoluxo, ele é aberto. Todo mundo pode acessar e ler. Porque é um mercado, são marcas que nos ensinam tanto. Se a gente fizer só um pouquinho, a gente já vai mudar a vida de tanta gente. Legal. Manu, muito obrigado mais uma vez por você ter dedicado seu tempo. Fiz propositalmente uma coisa leve, porque para não ficar aquela coisa chata do luxo. Não, tô brincando, o luxo não é chato. Olha, gente! Eu tô enchendo o saco dela, tô provocando ela. Foi bem leve, bem gostoso o papo. Eu acho que você trouxe vários insights legais aqui, que com exceção do pagode, o resto para mim foi tudo muito legal. Vou ficar marcado, não tem jeito. Vou aprender muito. A hora que eu ver a Manu, já vou fazer. Pessoal, você acabou de assistir mais um episódio de Os Executivos. Hoje a gente trouxe a Manu para falar do mercado de luxo, para quebrar alguns paradigmas que você poderia ou pode ter sobre o mercado. Vale a pena demais aprender com o mercado de luxo como melhorar o teu negócio, melhorar a tua carreira, porque o mercado de luxo tem muito a ensinar. Não é à toa que a maioria das marcas de luxo são centenárias ou tão próximo disso. Não é qualquer empresa que consegue perdurar por tanto tempo fazendo tanto sucesso. Então, com certeza absoluta, o mercado de luxo tem muito a ensinar a todos nós, como executivos, empresários, profissionais. Então é isso.
Se você gostou, clica no sininho aqui para você ser lembrado sempre do próximo capítulo. Assina o canal, porque isso ajuda os meninos aqui a não perderem emprego, né? Porque eles estão aqui, precisam trabalhar e tudo mais. Então assina o canal e conte com a gente sempre para trazer novidade e insights para o teu desenvolvimento. Até a próxima.